Olá pessoal, sou o Dr. Gabriel Bazé, lá do Laboratório Lab Center, e hoje nós estamos mais com um entrevistado do canal Mais Saúde. Um marco na história da oftalmologia, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Marco Bonini, atua desde 1975 aqui em Três Lagoas, foi o segundo oftalmo a chegar aqui na cidade e também atua desde lá já quase meio século de experiência na profissão. Em maio nós comemoramos o Dia do Oftalmologista e com ele um dado muito intrigante. 34% dos brasileiros, um terço da população, nunca fez uma consulta ao oftalmologista. Então nós vamos bater um papo aqui. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui com vocês, levando um pouco daquilo que eu faço durante tantos anos. Legal, muito bom. Doutor, o que se trata a oftalmologia? A oftalmologia é uma ciência que cuida da saúde dos olhos, certo? Saúde, quando eu digo saúde, é das doenças, dos diagnósticos, dos tratamentos. É uma especialidade médica. Hoje nós temos, para ser oftalmologista, nós temos que estudar os 6 anos de universidade e hoje temos mais 4 anos de residência. 3 de residência obrigatório e um que nós chamamos de fellow, que é quando você se subespecializa em uma área apenas. Legal, muito bom. Qualquer paciente pode ir a uma visita ao oftalmologista ou ela é uma coisa específica para algum grupo? Não, eu acho que qualquer pessoa, independente da idade, criança, pode se fazer o exame oftalmológico. Hoje eu acho que nós temos que valorizar muito o teste do olhinho. O teste do olhinho, quando a criança nasce, é fundamental, porque você afasta catarata congênita, você afasta um tumor gravíssimo dentro do olho chamado retinoblastoma, e você pode às vezes descobrir com um simples exame do teste de olhinho. Certo? É feito já na primeira infância. Exato, é feito no próprio hospital, quando o recém-nascido praticamente nasceu, você já faz o teste do olhinho. O oftalmologista faz. Hoje eu acredito até o pediatra tem condição de fazer. Já tem condição. Não é uma coisa complicada e você tem certeza que não tem nada grave. Tá? Outras alterações poderão aparecer com a idade, mas aquilo que seria mais grave, por exemplo, o retinoblastoma, que é um tumor que aparece na infância e pode levar uma criança à morte. Interessante. Como o senhor já citou, que é importante fazer essas avaliações já após o período ali de nascimento, ainda existe alguma idade que é mais recomendada para iniciar a visita ao oftalmologista? É o seguinte, eu acredito que se a criança não apresenta nenhuma alteração durante os 3 primeiros anos de vida, sem alteração nenhuma, eu acho que com 3 anos de idade seria uma idade boa para a criança fazer um exame oftalmológico. E a iniciar essas consultas. Se tiver, tudo bem. Se formos levar por alterações que a criança pode apresentar quando nasce, por exemplo, o estrabismo, tá? O desvio do olho. O olho sai daquela posição normal e desvia, ou para dentro ou para fora. Tá? Então, a criança nasceu com estrabismo congênito, ela pode ser um estrabismo congênito. E, geralmente, esse estrabismo congênito, o tratamento é cirúrgico. Entendi. Tá? E logo, não deixar passar muito tempo. Outro ponto importante, que a criança quando nasce, ela aprende a enxergar como aprende a andar. Há um desenvolvimento da visão na criança. Essa visão se desenvolve normal graças à luz. A luz é fundamental para a gente enxergar.
Se você acorda no meio da noite, está tudo escuro o quarto, você vai trombar na cama, você não vai achar a porta. Acendeu uma luz, você vai, opa, já sei onde eu estou. Tá? Sim. Essa luz, ela é capaz de desenvolver a visão na criança. Então, se eu pegar uma criança recém-nascida, a visão dela está totalmente embaçada. Conforme vai entrando a luz dentro do olho e vai estimulando o fundo do olho, a retina, essa luz vai fazendo com que desenvolva a visão. Então, uma criança esse desenvolvimento se faz do nascimento até os 6 anos de idade. Se eu pegar uma criança de 6 anos de idade, ela tem que ter 100% da visão do adulto. Se eu pegar uma criança de 3 anos, ela tem que ter 50% da visão do adulto. Entendi. Certo? Então, essa idade é importante você fazer o exame oftalmológico. A partir daí, observar os comentários da professora, se o aluno tem dificuldade, aí seria importante ela procurar os pais, procurarem o oftalmologista para poder fazer uma avaliação. Interessante. Até um ponto a observar é que a criança quase nunca relata quando se tem algum problema oftalmológico, estou correto? Sim, tem algo também importante. Às vezes tem a criança que nasce com um olho, com uma visão perfeita. Perfeita assim, o olho do tamanho normal. Um dos olhos. E o outro olho maior do que o normal. Por exemplo, tem uma miopia. Então, a luz que está entrando dentro desse olho normal, ela entra pela menina dos olhos e cai certinho na retina. Sim. O outro olho, como é um olho mais comprido, esse eixo antero-posterior é mais longo, a luz entra, ela não chega na retina, ela vai cair fora da retina. Essa luz que está estimulando o olho bom, está fazendo com que a visão desenvolva. A luz do outro olho, a visão não desenvolve. Então, às vezes, você chega no seu consultório, você examina uma criança, um olho, ela tem 5 anos. Um olho, visão 100%. O outro olho, ela tem 5 graus, por exemplo. Você coloca os 5 graus e a visão não melhorou o que gostariam como a outra. Entendi. Certo? A falta de luz no local certo fez com que houvesse um apagamento da visão. A gente chama isso de ambliopia, esse apagamento. Nesse caso, o tratamento ideal seria você colocar aqueles 5 graus e fazer um tampão. Aí a criança vai desenvolvendo a visão, porque ela está com a correção certa, só que esse tampão funciona até os 11 anos. Entendi. Depois dos 11 anos, aí não adianta fazer tampão, aí vai ficar o que você. Então, se fizer a consulta bem mais cedo, há uma grande chance, nesses casos de ambliopia, de haver uma melhora com o tratamento. Legal. Isso acontece no estrabismo também, certo? Às vezes o estrabismo, um olho está na posição normal, o outro desviado. Uhum. Esse que está na posição normal desenvolve, o outro não desenvolve. Então, por isso que quem tem estrabismo, os pais perceberam, procure o oftalmologista o mais cedo possível. Muito bom. Muitas mães acompanham o nosso canal. Fica a dica. Já na primeira infância, a partir dos 3 anos, né? Leve o seu filho ao oftalmologista. Se a criança nunca apresentou nada, agora se apresentar um estrabismo, olha na menina dos olhos, a menina dos olhos dele perdeu aquela escura, ela começa a ficar branca, isso é sinal de catarata congênita. Então procure o médico o mais rápido possível. Antes ainda já é passível de procura, né? Legal. Doutor, o senhor citou o estrabismo como uma das doenças. Quais são as mais comuns doenças oculares? A mais comum hoje, as alterações mais comuns são as relacionadas com a refratometria, quer dizer, uso do óculos. Seria miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia. Essas 4 são as mais, o que mais a gente assiste, vê no nosso consultório. Entendi. O tratamento hoje são os óculos. Uhum. Outro tratamento possível são as lentes de contato. Geralmente
no jovem acima dos 15 anos, onde ele é um pouco mais responsável e pode usar uma lente com mais cuidado, Sim. certo? E hoje também existe a cirurgia refrativa, que é onde você tira aquele óculos ou a lente de contato através de um ato cirúrgico. Essa cirurgia refrativa tem uma idade mínima para ser feita, são os 20 anos. A gente evita fazer a cirurgia refrativa abaixo dos 20 anos, porque se eu pegar a maioria dos míopes, do hipermétrope, tende a estabilizar entre 20 e 27 anos. Sim. Certo? É mais raro ela estabilizar mais cedo ou mais tarde. Então, né, dentro dessa faixa de idade é quando a gente faz a cirurgia refrativa. Legal, legal. Doutor, existe alguma maneira de evitar doenças como astigmatismo, a miopia? Na realidade, não. Tá? São doenças relacionadas com alterações familiares. A miopia geralmente tem uma certa origem familiar. A hipermetropia, idem. O estrabismo, por exemplo, a gente tem vários diferentes tipos de estrabismo, certo? Esse estrabismo ele pode ser congênito, como eu falei inicialmente. Esse congênito, o tratamento é cirúrgico. É impossível a mãe, os pais não procurarem o oftalmologista, porque é gritante o desvio no olho. Mas tem criança que tem 5, 6 graus de hipermetropia e está com o olhinho certinho na posição normal. Aí ela levou um tombo, levou um susto, o olho desviou, certo? A gente chama isso de estrabismo acomodativo. Ela estava compensando porque estava forçando manter ele nessa posição. Mas pelos 6 graus que ele tem, provocou um estrabismo chamado acomodativo. É importante procurar logo, porque o tratamento desse estrabismo é óculos. Você coloca os 6 graus, o olho fica na posição normal. Legal. E depois dos 6 anos, aí já são os estrabismos de origem neurológica. Sim. Um trauma ou uma doença neurológica, certo? Provocando alterações nos músculos extraoculares. Entendi. Certo? Legal. O movimento dos olhos são 6 músculos cada olho que faz com que os nossos olhos se movimentam, certo? E 3 tipos diferentes de inervação. É o 4º par craniano, é o 6º par craniano, é o 3º par craniano. Então são 3 tipos diferentes de inervação. E uma doença que afete um desses músculos, você vai ter uma paralisia. Vai ocasionar também. Legal. Muito boas as dicas do Dr. Marco Bonini. Se você precisar, fica válida a dica, o Dr. Marco Bonini ainda atende lá no Instituto dos Olhos, é uma clínica aqui de Três Lagoas, muito tradicional, muito famosa e hoje em dia repleta de outros cirurgiões, né, doutor? É uma equipe lá multidisciplinar dentro da oftalmologia. Se você quiser, entre em contato com a clínica, pelos telefones da clínica e você pode agendar o seu atendimento, ok? Doutor, visão dupla é um problema oftalmológico ou neurológico? Ambos. Os dois? Certo. A visão dupla, por exemplo, aquela pessoa que desenvolveu, voltando ao estrabismo, aquela pessoa que desenvolveu a visão, ele tem excelente visão nos 2 olhos, usa ou não usa óculos, certo? Não tem desvio nenhum. De repente, ou ela tem uma diabetes, ou ela teve um trauma e vai paralisar esse músculo que comanda o movimento dos olhos. Entendi. Então, por exemplo, se ele está aqui com o olho esquerdo olhando certinho para o centro, o olho direito, ele não consegue porque desviou um pouquinho. Então, com o olho esquerdo, ele vai ver aquela imagem numa posição. Com o olho direito, ele vai ver a mesma imagem em outra posição. É o que a gente chama de diplopia. Geralmente ela é mais neurológica do que oftalmológica, mas afetam os músculos extraoculares, um desses 6 músculos que eu já tinha dito antes. Ah, legal. Quase que um problema de distorção. É isso?
Você tem alguém distorcendo a realidade, vai ao oftalmologista, né? Doutor, existe o escurecimento da visão, quando eu pelo menos passo muito isso, às vezes vou levantar muito rápido e acabo tendo aquele escurecimento da visão. O que causa esse escurecimento quando a gente levanta rapidamente? Tem duas coisas importantes. Pode ser que realmente há uma deficiência na vascularização daquele local. Isso é uma das alterações, que é passageira, porque você mudou de posição, aquele sangue vai se espalhando e vai voltando ao normal. Outra alteração que é muito importante é relacionado à nossa lágrima. A lágrima tem uma importância tremenda na nossa visão, tá certo? Então, quando você está conversando, como nós estamos fazendo aqui agora, a gente dá em média 10, 15 piscadas por minuto. Então, 10, 15 vezes por minuto, você está lubrificando os olhos, certo? Quando você está no computador, lendo, você dá só 4 piscadas por minuto. Entendi. Então, depois que você fizer muito isso, ou ver um filme na televisão, ou dirigir muito tempo, certo? Você sempre dando 4 piscadas por minuto, chega uma hora que aquilo começa a cansar. Entendi. O olho fica avermelhado, fica embaçado, certo? Então, prestar atenção, porque está mal lubrificado. É uma questão de descanso das vistas. Quando você dorme, você passou a noite inteira com o olho fechado, quando você abre o olho, a córnea, que é essa parte anterior dos olhos, que fica na frente da menina dos olhos e do colorido, ela está edemaciada, ela tem um excesso de líquido porque você ficou a noite toda sem piscar. Sim. Então você levantou, acordou, você dá aquele embaçamento, eu acho que eu estou com sono ainda, é isso que a pessoa pensa. Acorda meio. Mas não é. O problema é na lágrima que deixou de lubrificar bem durante aquele período noturno. 5, 10 minutinhos depois já volta ao normal, porque ela começa a piscar normalmente. Entendi. As pessoas que utilizam óculos, o fato delas não utilizar o óculos, isso força a vista e pode piorar o grau? Não, o olho foi feito para ser usado. Pode usar e abusar à vontade. Normalmente. Legal. Prestar atenção nisso que eu falei da lágrima. Às vezes você vai por culpa numa miopia, numa hipermetropia ou qualquer outra alteração refrativa. E a culpa não é deles, certo? Entendi. A culpa é por você deixar de ter uma lubrificação normal nos olhos. Entendi, legal. Pessoa que fica com os olhos aí na tela assistindo Netflix o dia inteiro, então pode ficar despreocupado. Pode, legal. Certo? Lembrar que quanto mais tempo ele ficar forçando a visão, lendo, por exemplo, no computador, no celular, certo? Eu acho que começa a aparecer mais fácil as irritações oculares. Entendi. Tocamos em um ponto interessante aqui em comum. Hoje em dia a gente sabe que com o advento da tecnologia as crianças estão mais com tablets na mão, celular o dia inteiro. Isso pode prejudicar futuramente a visão dessas crianças? Não, isso não vai provocar. Não tem relação? Não, isso não vai provocar lesão nenhuma. É como nós, independente disso, hoje eu já estou com 70 anos, então independente disso, minha visão está firme aqui ainda. Está novaça. Beleza. Doutor, é verdade que quando a lente dos óculos quebra, ele perde o seu grau? Eu acho o seguinte, só se quebrou exatamente no meio, certo, da armação. É importante ter em mente que toda a lente do óculos tem um local chamado centro óptico. Esse centro óptico, a luz que atravessa o centro óptico é a luz que nos dá melhor visão. Certo? Então você, quando no consultório entra uma mãe com uma criança e você vê aquele óculos mais na ponta do nariz do que na área correta dos olhos. Está fora daquela visão central. Entendi. Então já não está dando uma boa visão. Então é importante os pais prestarem atenção se está muito frouxo aquela haste, se esse óculos está caindo, para manter ele na posição normal, para que o centro óptico da lente
coincida com o centro óptico da menina dos olhos, da pupila. Entendi. Tá. Quando o óculos vem a quebrar ou arranhar, é uma hora de oftalmologista novamente? Ou trocar de óculos? Depende mais do tempo que ele fez a consulta, certo? Tá. Então, por exemplo, o retorno, uma vez por ano, se a pessoa tem uma doença, por exemplo, como o glaucoma, que ele é aumento da pressão do olho e tem risco de perda de visão, às vezes definitiva, nós pedimos para que volte até com cada 6 meses. Uhum. Mas se uma pessoa tem um problema de refração de óculos, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, não tem mudado o grau, a gente pode dar um período maior para ele, certo? Então não há essa necessidade de, não, eu tenho que ir lá todo ano, tá? Faz 7 meses, 8 meses que eu estou e quebrou meu óculos. Meu óculos não vinha mudando tanto e eu estava sentindo bem com ele. Faz outro óculos. Entendi, direto. Certo? Sem problema nenhum. Tá? Legal. Agora, quando o médico diagnostica alguma doença que é obrigatório você seguir de perto, aí volta para fazer o seu exame, siga a orientação do oftalmologista. É importante sempre você estar de acordo com o seu oftalmologista, né? Exato. Se ele tiver necessidade de ter uma visita mais regular, que se cumpra, né? Perfeito. Queria falar um dado aqui. Em 1986, o Dr. Bonini foi o primeiro médico aqui no Mato Grosso do Sul a fazer o transplante de córneas. Hoje, a gente tem lá, como eu já citei, o Instituto dos Olhos. Doutor, o Instituto dos Olhos, ele ainda atua nesse segmento? Ou a gente tem com uma equipe lá com várias especialidades dentro da oftalmologia? O que vocês têm pensado aí para o futuro? É o seguinte, hoje, antigamente, quando em 86 foi feito o primeiro transplante aqui, era diferente, não tinha uma organização nos bancos de olhos. Então nós tínhamos o nosso banco de olhos, as pessoas que nos ajudavam na captação do olho eram pessoas da cidade que não recebiam nada por isso, fazia de uma forma filantrópica. Com o passar dos anos, surgiram as centrais de transplante. Eu acho que essa foi a grande jogada do governo federal de criar essas centrais de transplante. Existe para cada estado, São Paulo é diferente porque muita gente, mas aqui, Curitiba, por exemplo, Paraná, existe uma central de transplante. Então, nessa central de transplante, você inscreve o seu paciente, certo? E ele tem que seguir corretamente e aceitar corretamente o lugar dele na fila, certo? Entendi. Exceto quando há um acidente e a pessoa perdeu uma parte da córnea e você precisa fazer aquele procedimento em caráter de emergência, você passa na frente dos outros que estão na fila. Mas você tem que pegar aquele pedacinho de córnea que está com problema e mandar para o patologista de Campo Grande, que trabalha junto ao banco de olhos de lá. Lá tem o banco de olhos na Santa Casa e tem a central de transplante, que é a que comanda a inscrição. Certo? E essas pessoas ganham para fazer isso. Entendi. Tá? Então, graças a isso, a fila diminuiu muito. Tá? Hoje está mais fácil fazer esse transplante, então? Muito mais fácil. Legal. Tá certo? Muito mais fácil. Muito bom, muito bom. Legal. Se você tiver alguma dúvida, doutor, quero agradecer primeiramente sua presença aqui no nosso canal, tá? Dizer que foi muito grandioso as informações. Obrigado. E se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta para colocar, escreve aqui embaixo no nosso canal. Não deixe de dar uma curtida na nossa página e pode seguir a gente lá no Instagram, no @labcenter, que mais entrevistas interessantes como essa vão surgir. Se você tiver novamente alguma dúvida, põe nos comentários que a gente vai tentando saná-las. Um abraço.